Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Meu Senhor e meu Deus, afasta de mim tudo o que me afasta de ti. Meu Senhor e meu Deus, dai-me tudo o que me aproxima de ti. Meu Senhor e meu Deus, tira-me de mim mesmo, para me dar inteiramente a ti. São Nicolau de Flor. Amados irmãos e irmãs, sou Pedro Marques, da PIMC Católica. Te convido para se inscrever no nosso canal, ative o sininho das notificações, ajude a divulgar o canal PIMC Católica, para que mais pessoas se aproximem mais do amor de Deus e tenham contato diário com a palavra do Senhor. Hoje, dia 21 de março de 2026, meditemos o Evangelho de João, capítulo 7, versículo do 40 ao 53. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs caríssimos, meditemos esta palavra, palavra de vida, palavra de salvação. Invoquemos ao Espírito Santo que nos ajude a adentrar verdadeiramente este Evangelho, para que ele faça morada em nossa vida e transforme o nosso coração. Este Evangelho de João, capítulo 7, esse trecho nos coloca diante de uma cena profundamente antiga, do tempo de Jesus, e também atual, nos dias de hoje. Ao ouvirem suas palavras, alguns que estavam lá na época de Jesus disseram: Este é verdadeiramente o profeta, ou ele é o Cristo. Outros, porém, duvidavam, rejeitam e até procuram prendê-lo. Essa divisão aconteceu lá no tempo de Jesus. Ela atravessou todos esses anos, todos estes séculos e chegou até nós. Se observarmos bem quantas doutrinas diferentes, religiões diferentes, ideias, pensamentos diferentes e práticas diferentes, a gente percebe o quanto também hoje, como outrora, esta divisão ela é bem marcante. O primeiro ensinamento é claro: Jesus não deixa ninguém indiferente. Diante dele não há espaço para a neutralidade.
Ao abrirmos o coração com fé ou fecharmos com resistência, o povo discutia: pode o Messias vir da Galileia? Eles conheciam parcialmente as Escrituras, mas não tinham abertura para conhecer a ação de Deus, além de seus esquemas já montados, pré-estabelecidos. Aqui está um alerta fundamental, importantíssimo. Não basta conhecer a religião externamente. É preciso ter um coração dócil à verdade, aberto à ação do Espírito Santo. Quantas vezes também nós corremos o risco de julgar Jesus com critérios humanos, a partir dos nossos próprios pensamentos e ideias? A aparência, a origem, os preconceitos ou até experiências pessoais mal resolvidas. Os fariseus e autoridades mostram uma fé marcada pelo orgulho e pela autossuficiência. Diziam eles: por acaso alguém das autoridades acreditou nele? Desprezam o povo simples e se fecham na própria certeza. Aquilo que eles achavam, para eles não podiam ser alterado. Esse é um grande perigo espiritual para nossas almas. Achar que já sabemos tudo sobre Deus e por isso não precisamos mais escutar. A igreja, ela tem uma doutrina sólida. Estes são dogmas de fé. Dogmas de fé que foi colocado pelo próprio Cristo e a igreja os defende e os pratica pelos séculos dos séculos. A doutrina da igreja sempre nos ensinou que a fé exige humildade, como diz o catecismo. A fé é uma adesão pessoal a Deus que se revela, não uma construção da nossa própria opinião. Quem se fecha no orgulho não reconhece a verdade, mesmo quando ela está diante dos seus olhos. A coragem da verdade, o exemplo de Nicodemos. No meio da confusão, surge uma voz diferente, Nicodemos. Ele não afirma ainda uma fé plena, mas dá um passo importante. Ele defende a justiça. E isso é marcante. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo? Nicodemos aqui está representando aquele que está a caminho. Ele ainda não compreende tudo, mas já se abre à verdade. Já permite a ação do Espírito Santo e se permite ser moldado. Pastoralmente, isto é muito fundamental, muito importante. Deus respeita os processos. Nem todos chegam à fé de forma imediata, mas quem busca sinceramente a verdade já está sendo conduzido pela graça. Olha como isso é importante. Fiquemos atentos, meus irmãos. Deus respeita os processos. Nem todos chegam à fé de forma imediata. Mas quem busca sinceramente a verdade já está sendo conduzido pela graça. O Evangelho termina dizendo que houve divisão por causa de Jesus. Isso pode parecer negativo, mas tem um sentido profundamente teológico. A verdade revela o que está no coração de cada pessoa. Cristo é a luz, e a luz, ao brilhar, mostra tanto o que está iluminado, quanto o que está nas sombras. Por isso, a divisão não é o objetivo de Jesus, mas é consequência da liberdade humana diante da verdade. Diante deste evangelho, somos chamados a um exame de consciência. Como eu acolho Jesus? Com fé ou com resistência? Minha fé é profunda ou ela é superficial? Eu busco sinceramente a verdade ou apenas confirmo minhas próprias ideias? Meus irmãos e minhas irmãs, vivemos num mundo cheio de opiniões distintas.
ruídos e confusões na comunicação. Muito semelhante à multidão deste evangelho. Por isso, mais do que nunca, precisamos escutar a palavra de Deus. Precisamos permanecer fiéis ao ensinamento da igreja e precisamos cultivar uma fé viva e humilde. Caríssimos, Jesus continua sendo sinal de contradição, ainda hoje. Mas felizes são aqueles que, com humildade e sinceridade, reconhecem nele o Senhor. Peçamos a graça de não sermos apenas espectadores confusos, mas discípulos convictos, que não tenhamos medo de escolher Cristo, mesmo quando isso exige coragem. Nós precisamos criar a nossa identidade. Nós trazemos uma carga genética, uma carga cultural. Nós trazemos crenças dos pais, dos avós, dos parentes. Nós, porém, não somos obrigados a permanecer com esta crença, com esta carga, a vida toda. Quando a gente vai se adequar no caminho de Cristo, quando a gente vai adentrar a comunidade cristã, que é a igreja, a gente com certeza vai ter que deixar de fora muitas coisas, muitas crenças, muitas ideias, muitos pensamentos, muitas cargas que a gente traz da nossa história, da nossa trajetória, dos nossos familiares, das nossas experiências. E eu tenho tantas coisas, mas tantas coisas que eu tive que deixar quando eu fui compreendendo a doutrina católica, quando eu fui compreendendo o quanto é importante, o quanto é lindo ser católico, seguir suas orientações, seguir seus princípios, né, vivenciar os sacramentos. Lembro claramente de tantas coisas que eu tive que romper. Algumas de forma gradual, outras de forma brusca mesmo. Brusca. Porque se a gente se decide por Deus, nós temos a graça, nós temos a bênção, a ajuda do Espírito Santo, que vai nos dizer: isto não é conveniente para um cristão. Então, se quisermos trilhar esse caminho juntamente com o Senhor e chegarmos ao céu para morarmos com Ele, se quisermos a salvação eterna, se quisermos realmente que também os nossos se salvem, se convertam, a gente precisa mudar nossas posturas, analisar bem quem somos, onde estamos e criar e firmar bem a nossa identidade com base no Evangelho, guiado pela doutrina católica. Que a Virgem Maria, modelo de fé, nos ensine a acolher Jesus com um coração aberto e obediente. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor hoje e sempre nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Daniel Comboni, rogai por nós. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor.